Meu irmão, minha irmã, tudo bem? Eu tenho uma mensagem de Deus que veio através do meu coração para nós. E o tema dessa mensagem é: você é escravo de quem? Então, eu querendo para começar essa mensagem, querendo ler na palavra de Deus que fica em João 8:34, tá bom? Que diz assim: João explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, meu irmão, essa palavra ela é muito simples, né? Está falando bem real. Quem é escravo do pecado, pratica o pecado. Vamos orar? Senhor, só Tu és santo, verdadeiro e fiel. Eu te peço, Senhor, que essa palavra que o Senhor revelou no meu coração seja dita aqui para os meus irmãos através de Ti, Senhor. Que não saia nada de mim, Pai, em nome de Jesus. Te peço que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir. E quebranta, Pai, o nosso coração para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a palavra é aqui 8:34. Jesus disse que quem serve ao pecado é escravo do pecado. E aí a pergunta do vídeo é: você é escravo de quem? Porque na verdade nós podemos, caso estejamos dando mole, ser escravo de muita gente, de muita coisa, né? Então o escravo, você pode ser escravo, por exemplo, do vício, pode ser escravo da pornografia, escravo também da mentira. Tem muita gente que é escravo da mentira, mente de graça. Pode ser escravo do pecado, como a palavra disse. Você pode ser também escravo do dinheiro. No mundo que nós estamos vivendo hoje, tem muita gente que é escravo do dinheiro. Pode ser escravo, por exemplo, do seu próprio filho. Acontece, muitas pessoas são escravas do próprio filho. Então, a escravidão, o escravo, ele é servo de um senhor. Ele é servo de alguém. Então, ele pode ser servo, por exemplo, do vício. Ele tem vício em bebida. Ele acaba servindo o quê? A bebida. O vício pode ser do cigarro, pode ser de drogas, e ele acaba sendo um escravo da bebida, ou do vício do cigarro, do vício. Ele pode ser escravo da mentira, né? Constantemente está criando mentiras, e cada vez que ele mente, mais ele precisa mentir. Ele precisa cobrir uma mentira com outra. Então, enfim, ele acaba virando o escravo da mentira, isso é, ele acaba servindo a mentira, ele não consegue se livrar dessa escravidão. Pode ser escravo do dinheiro, né? Hoje nós temos no Brasil quantas pessoas escravas do dinheiro? Quanto mais tem, mais quer. Não tem nem lógica para que tanto dinheiro. Já tem casa boa, já tem carro, tem uma boa família, tem condição financeira de comprar o que quiser, mas quer ganhar mais e mais e mais e mais dinheiro. Então ele vira o quê? Escravo do dinheiro, escravo do pecado. Por exemplo, uma pornografia, que é um pecado. Glutonaria, tem pessoas que são escravas da comida. Da comida, e é pecado. Vira escravo da comida. Como assim, Soares? Eduardo. Meu nome é Eduardo Soares. Como assim? É muito simples. A pessoa acaba de almoçar, dá 10, 15 minutos, está procurando o que comer. Um biscoito, um amendoim, um iogurte, uma fruta, seja o que for, mas não está com fome. É a gula, é o pecado da gula. A pessoa tem que tomar cuidado, porque isso também é pecado. E ela se torna o quê? Uma escrava desse pecado. Então, do filho, tem pessoas que elevam o filho mais alto do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Eleva o filho, bota o filho num patamar, bota lá em cima de um pedestal. O filho é tudo. E aí o filho acaba fazendo o que ele quer, faz da mãe ou do pai o que ele quer. Com isso, ele vira escravo do filho. Tem também o escravo do diabo. Sim, tem muitas pessoas que fazem as maldades que o diabo faz porque é escravo do diabo. Se essa pessoa estiver em sã consciência, ela não faz aquilo. Mas como ela é escrava do diabo, ela faz as coisas do diabo. Então, você percebe que a escravidão é o quê? É o servir a um senhor. Antigamente, infelizmente é um passado feio do nosso país, do Brasil,
a escravidão, né? Tivemos aqui muitos escravos há muitos anos atrás e que sofriam, sofrimentos grandes na mão de senhores de escravos. Eles compravam essas pessoas e se achavam no direito de fazer o que quiser, mesmo sendo seres humanos. Isso é uma coisa horrível. Então, para você ver como o escravo tem que servir ao Senhor, a um Senhor. Só que a Bíblia, ela nos relata o quê? Que as pessoas podem ser escravas do pecado, por exemplo. Então, o pecado, ele é um mal, cara, é a raiz de todos os males no mundo. E o pecado pode levar à morte, a morte eterna. Isso é, não conseguir alcançar a salvação, não conseguir alcançar a vitória, que é morar com Cristo no céu. Porém, em 1 Coríntios, versículo 7, do 22 a 23, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler para a gente aqui. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Fostes comprados pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravo de homens. Então, essa passagem aqui está falando que Jesus, ele comprou, ele nos comprou. Então, nós éramos escravos do pecado, do diabo, de alguém. Porém, Jesus nos comprou com preço de sangue. Ele deixou ser entregue na cruz para pagar os nossos pecados, para pagar por tudo que ele não fez. Quem fez fomos nós. Nós é que pecamos. Nós é que vivemos de volta e meia pecando. E o Senhor Jesus, ele pagou os pecados por nós. Então, há de convir que, nesse momento, a gente vira escravo do Senhor. Por quê? Ele pagou por nós. Ele nos comprou. Agora, nós nos tornamos livres do pecado, porém escravos de Cristo. E se nós somos escravos de Cristo, nós vamos obedecer ao que o nosso Senhor está mandando. Então, Jesus Cristo, ele deixou a palavra de Deus e o Espírito Santo para nos guiar. Mas a palavra de Deus para que nós possamos aprender o que ele quer de nós. Porque se nós somos um bom escravo, nós vamos servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, entre você escolher ser escravo do pecado, eu te dou um conselho. Queira ser um escravo de Cristo. Porque escravo de Cristo é muito melhor do que ser escravo do pecado. Você pode ver que, por exemplo, uma pessoa que é escrava de alguém, de um vício, de um pecado, como eram antigamente os escravos, né? Eles sofriam muito. Então, os escravos, eles sofriam, eram presos em madeiras, né, chamadas troncos, com correntes. Eles levavam chicotadas, né, chibatadas. Então, os escravos sofriam na mão dos seus senhores. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós sendo escravo dele, ele não deixou acontecer isso com a gente. Quem recebeu uma coroa de espinho na cabeça foi ele. Quem recebeu cusparada no rosto foi ele. Quem recebeu bofetada no rosto foi ele. Quem recebeu chicotada foi ele. Então, você já viu algum senhor de escravo que recebe o castigo no lugar do próprio escravo? E para finalizar, ele ainda foi para a cruz por nós. Então, meu irmão, minha irmã, seja escravo de Cristo. Queira o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Porque a palavra diz que se nós crermos nele e aceitarmos ele como seu único e suficiente Salvador e formos batizados por imersão, nós seremos salvos. Temos que perseverar até o fim, é claro, mas seremos salvos. Então, eu peço, nessa breve mensagem, que você compreenda que ser escravo da prostituição, da pornografia, de repente da infidelidade, ou, sei lá, escravo de um filho, do dinheiro, não vale a pena. Nenhum desses vai morrer por você. Nenhum desses vai receber o castigo por você. Então, larga tudo isso. Ajoelhe no seu quarto, peça perdão pelos seus pecados e aceite Jesus como seu Salvador e seja escravo de Cristo. Tá bom? Vamos orar? Senhor, só Tu és santo, verdadeiro e fiel, só Tu és justo e maravilhoso. Meu Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja com o meu irmão, com a minha irmã, que vão estar ouvindo essa mensagem,
comigo, com a minha família. Senhor, que nós possamos compreender, Pai, o sacrifício que o Senhor fez na cruz, o sacrifício que o Senhor fez para nos comprar, para nos tirar da escravidão que nos encontrávamos, Senhor. E agora, Pai, que Ele nos receba como escravos deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Seja com cada irmão que vai estar ouvindo esse breve vídeo, Pai. Em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém e amém. Muito obrigado, meu irmão. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like, vai me ajudar muito, tá bom? Fica com Deus e a paz de Cristo.